De novo, boa noite. Boa noite. Agora ficou melhor. Que a paz de Jesus, esteja em nossos corações, Vamos dar início, a mais uma reunião do Aprendizes do Bem, cantando a homenagem feita ao nosso mentor, pelo Ricardo e Cláudio, com vocês. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Pai Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, longe de terror e de amor. Padre Germano, nosso mentor, longe de terror e de amor. Oh, oh, oh. Obrigada, meninas. Vamos fazer a página de abertura. O livro é Livro da Esperança, com mensagens de Emmanuel, recebida pelo nosso irmãozinho Chico. Está aqui o livro, linda, a capa. Aberta aleatoriamente, capítulo 33, Compaixão Sempre. Prestem atenção, que agora a gente está evitando de fazer comentários para não se prolongar. Então, prestem atenção no sentido das palavras aqui, tá? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-se-vos-ão. Disse Jesus, está em Lucas, capítulo 6, versículo 37. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Capítulo 12, versículo 10. Perante o companheiro que te parece malfeitor, silencia e ampara sempre. Assim como existem pessoas aparentemente sadias, carregando enfermidades que apenas no futuro se farão evidentes para intervenção necessária, há criaturas supostamente normais, portadoras de estranhos desequilíbrios, aos quais se lhes debitam os gestos menos edificantes. Compadece-te, pois, e estende os braços para a obra do auxílio. Muito daqueles que tombaram na indisciplina e na violência, acabando segregados nas casas de tratamento moral, guardam consigo os braseiros de angústia que lhes foram impostos, em dolorosos processos obsessivos, pelas mãos imponderáveis dos adversários desencarnados de outras existências.
E quase todos os que esmoreceram no caminho das próprias obrigações, rendendo-se ao assalto da crueldade e do desespero, sustentaram por tempo enorme na intimidade do próprio ser a agoniada tensão da resistência às forças do mal, sucumbindo muitas vezes à míngua de compreensão e de amor. Para todos eles, os nossos irmãos caídos em delinquência, volvamos assim pensamento e ação tocados de simpatia, recordando Jesus, que não cogita de nossas imperfeições para sustentar-nos, e certos de que também nós, pela extensão das próprias fraquezas, não conseguimos, em verdade, saber em que obstáculos do caminho os nossos pés tropeçarão. Então, assim, essa mensagem é aquilo que a gente falou, né? Ah, eu sou perfeito? Não. Nós estamos a caminho dessa perfeição e ainda vamos levar muito tempo até conquistá-la. Então, que tenhamos a compreensão necessária a esses irmãozinhos que a gente não sabe, né? O que está passando, como ele chegou. E aí vamos lembrar Jesus, né? Que pede sempre para a gente amar, né? O nosso próximo como a nós mesmos. Então, fica aqui a mensagem, né, de Emmanuel, né? E lembrando, né, que Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. E doentes somos todos nós, né? Doentes da alma. Vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, toda a sua falange de trabalhadores, que nos auxiliem nas nossas necessidades e nas nossas dificuldades. Que possamos, nesta noite, encontrarmos a paz que tanto procuramos. Pelo menos por alguns instantes, vamos aproveitar todo esse ambiente que a espiritualidade amiga preparou para nós, para que possamos recarregar nossas baterias, para que possamos reconsiderar os nossos pensamentos e as nossas ações, para que ao sairmos daqui possamos, né, mudar rotas que não estão corretas. Que nesta noite todos aqueles irmãos cujos nomes foram colocados nas caixinhas possam também receber o amparo espiritual desta casa. Pedimos pela fluidificação das águas, que seja colocado ali o remédio necessário para a continuidade dos tratamentos. Pedimos pelos irmãozinhos desencarnados, nossos queridos que partiram antes de nós, mas que precisam das nossas vibrações amorosas, que possamos levar, que possam chegar até eles essas nossas vibrações. Pedimos também pelo nosso querido irmão Jonatas, que fará uso da palavra, que seja amparado, inspirado pela espiritualidade amiga, pelo seu mentor espiritual, para que possa trazer aquilo que precisamos ouvir nesta noite. E assim, então, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Tem alguém novo aí? Eu acho que só um menininho aí já veio aqui. Não é a primeira vez? Eu? Eu? Eu estou vendo um menininho aí. É a primeira vez que você vem aqui? Ah, não! Ai, que bom que você voltou! Mais alguém aí novo pela primeira vez? Não, mas todos sejam bem-vindos, né? E agora vocês fiquem com o nosso querido irmão Jonatas, que a gente não vê desde o ano passado, né? Era isso que eu ia dizer, primeira vez em 2025. Você não deixou eu acabar de falar? Ah, tá, vai que eu falo demais, ó. Falo mais do que você. Mas eu ia falar, primeira vez em 2025. Sim. Gente, receba o nosso abraço fraterno da Casa Espírita a qual nós fazemos parte, Casa Espírita Humberto de Campos. Casa essa que está com as portas sempre abertas para cada um de vocês que queiram visitar, que queiram conhecer a nossa casa. Sejam todos muito bem-vindos.
E eu estava com saudade. Estava com saudade. E a minha proposta é falar sobre Carta do Ano Bom. Eu, antes de tomar a posição de falar sobre a Carta do Ano Bom, eu falei, puxa, mas nós já estamos em fevereiro. Já não é mais ano bom. Mas porque é o segundo mês do ano ainda. E nós não passamos nem da metade dele. Então eu falei, se eu iria falar sobre o ano bom em janeiro, foi ela que não me convidou, viu? Eu estava tudo pronto, mas ela não convidou, aguentei, né? Aí eu falei, então vou levar para fevereiro. E, na realidade, eu recebi isso aqui de um amigo. É uma poesia de Cadmiro Cunha, que está no livro Carta do Evangélico. Eu fui saber onde é que estava essa poesia, que eu achei espetacular. Para tentar trazer a cada um de nós o que representa a nossa proposta, o que nós estamos pensando, ou propondo, ou querendo o ano de 2025. Porque a gente sabe, gente, que isso é períodos que acontecem em virtude da mudança da posição solar. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade de dizer, não, é um ano novo. E aí, quando a gente fala em ano novo, coisa nova, aparece sempre uma esperança também nova. E essa é a proposta, é de trazer aqui, não tão novo, né, porque já está com 1 mês e 10 dias de idade, mas para que a gente pense melhor nessa nova oportunidade de 365 dias que o Pai está nos dando. E Cadmiro Cunha nos presenteia com uma poesia. Poesia essa que a gente vai estudar hoje, porque ela traz tanta coisa que a gente precisa colocar para que esse ano realmente seja bom. E ele começa a poesia, na primeira estrofe, ele diz, entre o ano que se vai e o outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de um novo dia. Lógico, é um ano novo, é uma coisa nova. E eu tenho certeza absoluta que cada um de nós nos propomos a alguma coisa. Porque não dá mais para nós, espíritas, não pensar nessa proposta de modificação. Nessa proposta para fazer com que esse ano seja realmente bom. Mas não só bom dentro daquele sentido que todo mundo está correndo atrás, que não é errado, mas um bom mais real. Ou seja, é um bom que, na realidade, se chama modificação. Mudar conduta, olhar na realidade, cada um olhar para si e se olhar como espírito imortal que precisa caminhar, que precisa evoluir. E essa é a chance. Essa é a chance de um novo começo, um novo dia, e que não nos percamos em coisas ruins. Vamos abrir os nossos corações a uma nova esperança. Porque eu ouvi muito no início do ano, já vai começar outra vez a mesma coisa. Eu falei, como? Começar a mesma coisa? Do jeito que o 24 acabou, o que tu imagina que vem no domingo? O que você imagina que vem no 25? Peraí, cadê a esperança de uma nova oportunidade? Por que não apostar no melhor? Por que eu tenho que apostar no pior? Por que eu vou pensar que o 25 vai ser pior que o 24? Só porque o 24 teve alguns tropeçozinhos, gente? Tropeçozinhos. Não. E por isso que Cadmiro Cunha diz, promessas de um novo dia. Então, vamos alimentar essa esperança de alguma coisa melhor. Não vale a pena pensar em
nada pior. Porque isso modifica a atmosfera que nós vivemos e, particularmente, a nossa atmosfera íntima. Porque não vai adiantar eu reclamar de um ano e não modificar a minha atmosfera para que as coisas possam acontecer. E Cadmiro Cunha continua. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste, sem saber aproveitá-los. Opa! Aí está o primeiro recado, o primeiro cuidado que a gente precisa ter nesse de 2025. Em que usar o nosso tempo para que a gente possa, na realidade, aproveitar. Ah, se é para aproveitar, é comigo mesmo. O mundo está aí oferecendo um monte de coisa para aproveitar. Então, essa é a hora, gente. O cara veio lá de Rocha Miranda dizendo que a gente precisa aproveitar. E é para aproveitar, sim. Porque quem foi que falou? Onde é que está escrito que o espírito tem que ser triste, tem que ser casmurro, tem que estar no seu cantinho? Quem foi que falou? Eu nunca vi escrito em lugar nenhum. Muito pelo contrário. O espírita tem que estar feliz, sim, porque ele entende por que está aqui. Então vamos aproveitar. Agora, já que nós vamos aproveitar e somos espíritas, vamos aproveitar conforme o Cristo disse. O que o Cristo dizia? Não coloque o vosso tesouro em lugar ou alguma coisa que seja perecível. Então vamos aproveitar o nosso tempo sem esquecer a primeira coisa que eu falei aqui ainda há pouco. Somos espíritos imortais. Estão lembrados de Paulo? O que Paulo dizia? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Posso. Ué, posso. Agora, será que isso convém a nós, espíritos imortais? Será que isso convém a nós, pensando na verdadeira vida, a qual? Não tem jeito, gente. Todo mundo vai ter que ir. Manja aquela fila que tem? A fila está aqui. E quando chega na tua vez na fila, não tem jeito. Tu quer voltar lá para... Não tem jeito. Está na tua vez. Não, pode ir, por favor. Pode. Não tem, ninguém aceita. Então, é um fato inconteste. Nós vamos viver a vida espiritual. E se essa vida espiritual é realmente a verdadeira vida, como nós acreditamos, esse aproveitar tem que estar relacionado a essa imortalidade. Repito, isso não significa dizer que a gente não possa se divertir, porque está, se eu não me engano, é no capítulo 14 do Evangelho, o Homem no Mundo, em que o companheiro diz lá, nós, exatamente com essas palavras, nós não queremos que vocês vivam de maneira diferente do homem da vossa época. Pronto. Ele está dizendo que ele não quer que eu viva de maneira diferente do homem, então eu tenho direito, todo mundo tem direito de ser feliz. E foi exatamente para isso que Deus nos criou, para a felicidade. Só que com a nova noção de imortalidade, a nossa felicidade tem que estar mais pautada dentro de quê? Da minha imortalidade. Mas isso não significa que a gente não possa também, de vez em quando, agradar mamão, né? Mas qual o problema? Eu, particularmente, eu gosto de dançar. A minha esposa também gosta de dançar. Qual o problema da gente sair para dançar? É evidente, a gente já não sai mais com aquela mesma ideia que a gente tinha há algum tempo atrás. Mas não vejo problema algum
E qual o problema de você ir para a praia? Mas o quê? Botar biquíni? E qual o problema, gente? Botar um biquíni? Qual o problema? Todo mundo bota. O problema é como você está botando. Qual a intenção que você está botando? Percebem? Então a gente vai aproveitar? Sim. A gente precisa ser feliz? Sim. A gente precisa sorrir um pouco mais? Sim. Porque a gente entende por que está aqui, para que está aqui. A gente não está aqui largado, sem saber por quê. Ah, eu caí aqui. Não caí aqui não, gente. A misericórdia divina me mandou para aqui. A misericórdia divina me mandou para aqui. Azar de vocês, né? Aí eu não tenho culpa. Se a misericórdia divina me mandou para cá, eu não tenho culpa não. Pior para vocês. Mas é assim. A coisa acontece dessa forma. Então vamos aproveitar, sim. Mas Casimiro Cunha continua dizendo. Se o ano que passou foi de amarguras sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz de alegria. Opa! 24 não foi bom, não? Tá bom, mas não foi bom, mas já passou. Já passou. Vira a página. O Pai está te dando um livro com a página branquinha para você escrever. E por que eu vou ficar lamentando, chorando o ano de 24 que não foi tão bom? Por quê? Com que finalidade? Isso vai me ajudar em quê? Ah, não vai ajudar em nada. Gente, então, pelo amor de Deus, não vamos fazer nada que não ajuda a nada. Vamos fazer alguma coisa que ajude alguma coisa. Se pensar no ano ruim que passou, não vai modificar nada, e não vai. Para que eu vou me lamentar do ano passado que não foi bom? Passou. Como tudo passa. A única coisa que não passa e nunca passou é Deus e nós, porque nós vamos ser sempre. Então deixa aquilo que foi. E aí a gente aproveita, traz para o dia, aqui e agora, os aborrecimentos do dia, o dia de ontem, o que se aborreceu do trabalho. Gente, passou. Aquele cara que te desagradou, o ônibus que não parou, o cara que te deu uma fechada. Gente, passou. Para que eu vou ficar remoendo que ela me agrediu, falou coisa que não devia falar de mim? Qual é o problema? Ela já falou. Já falou. Então, eu guardar alguma coisa que já passou, particularmente se essa coisa é ruim, eu vou sofrer as mesmas coisas outra vez. Então ele diz aqui, a amargura que ficou do 24, deixa para lá, esquece, olha para frente, com uma folha nova, vamos escrever tudo novo. E a gente precisa fazer isso, não é no ano, não. É todo dia, toda hora. Para não guardar rancor, não guardar mágoa, não guardar raiva de ninguém. E o jeito é exatamente esse, é virar a folha. E Casimiro Cunha continua dizendo, pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura, espera resignado o teu quinhão de ventura. Lógico. Se eu já esqueci o que passou, nada mais justo que eu espere agora um tempo melhor. Está lembrado daquilo que nós falamos inicialmente? Vamos alimentar a esperança. Vamos alimentar a vontade de ver coisas melhores. Vamos alimentar em nós o prazer do bem. Porque isso, na realidade, é que vai fazer com que aquilo que ele falou em cima, o nosso tempo não seja perdido. O nosso tempo vai ser bem aproveitado. E tem mais que ele diz. Considera, sobretudo, que precisas doravante encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante.
Gente, tempo é um valor inestimável que o Pai nos faculta. O que é que você está fazendo hoje? Estou matando o tempo. Meu Deus, não faça isso. Não mate o tempo. Dê vida ao tempo. Alimente o tempo, porque é ele que vai amanhã nos dar a oportunidade para poder fazer. Porque quando vocês chegarem à minha idade, aí vai dizer, se eu tivesse tempo. Não tenho mais. Não tenho. Passou. Mas não com ar de lamentação. Não, aí eu errei. Não lamentação a vocês. Mas a mim sim. Por quê? Porque eu perdi todo o tempo. Eu perdi o tempo que não precisava perder. Me fez lembrar um companheiro nosso. Na realidade, ele era meu cunhado. E ele era marxista. Ele era materialista, marxista. Mas era um cara materialista, ele era marxista, mas ele era um cara ético. Ele gostava das coisas certas. E isso algum tempo atrás, né? Deve ter aí mais ou menos um século e pouco atrás, porque eu era novo, tinha 20 anos. E ele ia lá para casa só para a gente discutir. Eu tinha chegado da doutrina há pouco tempo, que cheguei na doutrina, devia ter 18, 19 anos. E ele só ia para lá para discutir comigo. Todo domingo de manhã cedo, ele ia lá para casa tomar café, porque ele morava na casa do fundo, só para a gente discutir. E uma certa feita, era um domingo que a gente tinha visita a Curupaiti, o hospital ali de Jacarepaguá. E eu não sei qual foi o assunto. Eu falei, meu camarada, você fica falando muito, mas você fica com medo de ver as coisas. Ele falou, eu não tenho medo não. Então tá bom, se você não tem medo, vamos comigo hoje fazer a visita lá em Curupaiti? Ele falou, eu vou mesmo, cheio de banca. E foi. E aí chegou lá, não sei se vocês chegaram, aqueles que conhecem há mais tempo, conheceram o Amazonas. E ali está sentado, Amazonas está lá sentado dirigindo a reunião, e ele sentado aqui do meu lado. Eu só estou olhando para a cara dele. E ele olhava para o Amazonas, aí olhava para mim, olhava para o outro, olhava para o outro. Eu percebi que ele estava vendo alguma coisa diferente no Amazonas que não via ninguém. Mas eu também não sabia. Fiquei na minha. Porque isso tudo ele me contou depois. Aí ele está com aquela admiração com o Amazonas, não sei o quê, está olhando, e de repente ele vê uma família entrando aqui atrás dele. Uma senhora, um senhor e uma criança. E ele olhando para lá, e de repente ele viu as 3 pessoas entrando aqui, os 3 espíritos, né? Não foi espíritos. Aí ele tomou um susto. Mas você veja como ele era ético. Ele falou assim, peraí, isso ele me contando. Peraí, se eu estava olhando para lá, e eu vi 3 pessoas aqui, e ele de repente olhou para trás, não viu ninguém, ele falou, então esse negócio de espírito é verdade. Peraí, mas se esse negócio de espírito é verdade, Deus também é verdade. E a partir daí, gente, o cara começou a estudar. E a gente está falando de tempo, e ele desencarnou cedo, ele desencarnou, devia ter 52 anos, 56 anos. Parece que ele sabia. Ele só andava correndo, e eu dizia, não, peraí. Não, Jonathan, não dá tempo. O tempo está passando, Jonathan, não dá tempo. Eu digo, cara, pera aí, devagar, cara. Aí a gente ia pintar a casa, quando a gente marcava 8 horas, quando estava 6h30, já estava lá. Eu digo, mas, não, eu cheguei aqui, já comecei a pintar. Eu falei, mas não marcamos 8 horas. Jonathan, não dá tempo. Parecia que ele sabia que ia encarnar cedo. E é exatamente esse tempo que Casimiro Cunha está falando aqui. Veja a bênção do instante. E outro detalhe do tempo. Viva o tempo de agora. Porque, lamentavelmente, e aí está a grande problemática que hoje o mundo apresenta, a gente nessa ânsia,
A gente está pensando no ontem, querendo viver o amanhã e não vendo o hoje passar. A gente não vive o tempo de hoje. Tomara que sim, que nós estejamos aqui fisicamente e estejamos aqui participando desse ambiente, fazendo parte desse ambiente, sendo elemento componente desse ambiente. Por que essa diferença, elemento componente desse ambiente? Porque você está vivendo o agora. E é isso que Casimiro Cunha está falando para a gente. Para que a gente viva, aproveite o tempo de agora. E não adianta, gente. Tudo isso é ideia de idoso que já está acabando. No meu tempo era melhor. Melhor nada, gente. Que melhor nada? O tempo bom é agora. Que tempo de ontem era melhor o quê? Imaginem só, se o tempo de ontem era melhor. Onde é que estariam todas as mulheres que estão aqui hoje? Não podia estar aqui. Não podia estar aqui. E vir falar em tempo de ontem era melhor? Não, o tempo melhor é agora. Não é nem o ontem e nem o amanhã. Porque o amanhã eu preciso do tempo de hoje. O meu amanhã vai ser melhor ou pior dependendo do que eu viva hoje. Então o tempo é agora. É o que Casimiro Cunha está falando para a gente, para que a gente preste atenção naquilo que está fazendo. Eu duvido que não aconteça com vocês em casa. Duvido. Onde é que eu botei minha chave? Sabe por quê? Porque vocês não estavam vivendo o tempo que botou a chave aqui. E é exatamente por isso que a gente perde um monte de coisa. Porque a gente faz uma coisa pensando na outra que está fazendo e botou aqui sem perceber. E depois dá uma confusão danada. É culpa criança, culpa mulher, culpa marido, cadê a chave? Que nada, ele botou a chave em outro lugar. Ele botou a chave em outro lugar. Só que ele botou pensando em outra coisa, não viu. É isso que Casimiro Cunha está falando, para que a gente viva o tempo de hoje, o tempo de agora. E ele diz mais, se na oficina do mundo, se na oficina do mundo, o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Pronto, ele já deu a dica para a gente. Você quer ter um ano feliz? Trabalhe. Ah, mas eu trabalho, eu tenho 3 empregos. Que bom, você vai ficar rico. Mas ele não está falando só nesse trabalho. É no trabalho interno. Porque por incrível que pareça, gente, é muito mais fácil você trabalhar em 3 empregos do que trabalhar na modificação íntima. Sabe por quê? Porque o trabalho do 3 empregos, você vê o resultado imediato. No final do mês, a tua conta bancária está cheia. E no trabalho íntimo, não. E nós que eu estou falando isso, não, vocês que tentam trabalhar na melhora íntima, nem sequer percebem. Porque a gente não percebe que está ficando melhor. Eu nunca percebo mesmo, né? Eu não tenho jeito. Mas aqueles que conseguem melhorar, nem percebem que estão melhor. Porque isso é um processo lento. E é esse trabalho que vai, na realidade, provocar, nos dar a felicidade sem mescla. Porque Jesus falou, a felicidade não é desse mundo. Mas ele também não falou que a infelicidade era desse mundo. Então a gente precisa entender que a felicidade a qual ele se referia não era o contrário de infelicidade. Era de estar bem no ambiente que você está. Gente, eu, nesse momento, estou feliz. Não estou rindo não, né? Mas pode acreditar, eu estou feliz.
Por quê? Estou num ambiente que me agrada. E mais, estou falando para vocês, e vocês vão me ouvir sem mesmo sem querer. Ó, isso não é uma tremenda vantagem? Isso não é para me deixar feliz? Lógico que é. Então é essa felicidade que a gente precisa construir o dia a dia. É estar bem. Mas a gente só vai conseguir estar bem se também pensar no bem do outro. Se a gente também pensar de que esse bem e estar bem não é uma coisa exclusivista. Quando a gente descobrir, gente, vai ser a maior descoberta da humanidade. Quando a gente descobrir que a minha felicidade não está em mim, está no outro. Quando a gente descobrir isso, não só descobrir, mas agir nesse sentido, vai ser o boom da evolução. Porque a nossa percepção em relação a isso é tão pouca que não dá nem para você imaginar. Você consegue imaginar um mundo onde todo mundo esteja lutando pela tua felicidade? Não dá para a gente perceber, gente. Não sei o que é isso. A gente fala, mas a gente não sabe o que é. Mas essa é a verdade. E é isso que Casimiro Cunha está falando para a gente. Que essa felicidade está exatamente nessa busca de dar esta mesma felicidade ao outro. Aí sim, voltando à estrofe anterior, nós vamos aproveitar o tempo como deveria aproveitar. Aproveitar dentro do sentido maior, que é a nossa imortalidade. E Casimiro Cunha continua dizendo: não espere recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Olha, eu sei que por ser um mundo físico, a gente também precisa receber o agrado físico. Natural, gente. Então a gente vai trabalhar e o patrão nos paga e nos paga muito bem. Ou não? Paga muito bem. Porque na realidade é isso que nós estamos precisando aqui e agora. Agora, a gente tem que perceber que a nossa vinda para cá não foi para conseguir os bens terrenos. Não sei se vocês se lembram quando vocês reencarnaram. Mas alguém, quando reencarnou, recebeu algum passaporte? Um passaporte, por exemplo, de turismo, alguma coisa assim? Não, ninguém recebeu. Provavelmente, a gente deve ter recebido uma carteira de trabalho. É que nós jogamos fora. Mas essa é a proposta. É esse trabalho na Terra sem estar esperando essas recompensas imediatas. Jesus, gente, não falou isso o tempo inteiro? Toda a doutrina de Jesus, ela ficou pautada, ela ficou apoiada, sabe em quê? Em vida futura. Exatamente tentando fazer com que a gente entendesse que os bens da Terra, eles fazem parte disso para a nossa caminhada. Agora, não nos pertence. A gente não tem que morrer por eles. A gente não tem que se desesperar por eles, porque eles vão ficar aqui. Não tem jeito. Por mais que se tenha nunca vi em reunião mediúnica nenhuma um espírito vir assinar um cheque. Porque até o cheque dele foi jogado fora, porque não servia mais, ele não servia, ele não dava para assinar. Então, a gente tem que procurar, são esses bens os quais está naquilo que Jesus nos trouxe. Ah, mas daí a gente não vai pensar mais no mundo? A gente não vai, lógico que vai.
A gente vai pensar no mundo, a gente vai pensar no carro novo, a gente vai pensar na roupa nova, a gente vai pensar na viagem. Vai, dá tempo para tudo, gente. O que a gente não pode é inverter. Mas se eu estou livre, eu estou de férias, cumprir as obrigações às quais eu me propus, qual o problema de eu ir passear? Não, vamos gastar o dinheiro, até porque não tem jeito. Ele está aqui para ser usado, para ser movimentado. Então não pense que a nossa ideia aqui é fazer a gente abandonar o mundo. Não, pelo amor de Deus, não. Ninguém pode abandonar o mundo. Esse mundo faz parte da gente, faz parte das nossas necessidades. Agora, a gente não tem que botar ele em primeiro lugar, né? A gente não tem que botar prioridade. Eu não sei, eu quero crer que aqui não aconteça. Aqui não acontece. Mas lá na casa que eu frequento acontece. Você vai lá, olha, se eu tiver tempo, se eu não for sair, se eu não sei o quê, olha, ele botou uns 5 se. Ou seja, aquilo que deveria ser a primeira opção, vide não servir a Deus e a mamon, eu tenho que servir quem? A Deus. E todas as vezes que eu me volto ao mundo, eu estou vivendo, estou servindo a mamon. Então, aquilo que era para ser a primeira opção, eu botei lá para a 5ª opção. Aí é que está o erro. É a gente se habituar. Não que eu seja diferente, porque na realidade é puro hábito. Pode acreditar, puro hábito. Mas não me chama sexta-feira para lugar nenhum que eu não vou. Sabe por quê? Porque o meu carro tem uma mecanismo, não sei o que é. Quando eu passo ali, ele entra, mesmo sem eu querer. Eu nem quero entrar, o carro entra. Eu falei, mas não quero, mas ele entrou assim mesmo. Mas sabe por quê? Hábito. A vida é feita de hábito. Então, se a gente se habituar a isso, eu não vou botar mais em primeira, segunda, terceira opção. Eu vou botar em primeira opção, porque é o meu hábito. E é isso que a gente tem que fazer. Essa é a proposta que a doutrina espírita apresenta para a gente. Ela não está querendo tirar ninguém do seu rumo, da sua casa. Não, não está não. Só está querendo que a gente aproveite o tempo da melhor forma possível, de preferência servindo a Deus e não a mamon. Não quer dizer com isso que a gente vai jogar, não conheço nada de mamon. Não, 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 não. Vamos conhecer mamon sim, porque ele também nos dá algum prazer. Agora, não pode, em hipótese nenhuma, fazer um paralelo entre os dois. Aí a gente está errando. E Casimiro Cunha continua. E vamos continuar, senão o Casimiro Cunha não vai terminar a poesia dele, hein? Não olhes as faltas alheias. Não julgues teu irmão. Vive apenas o trabalho de tua renovação. Olha, isso é fabuloso. Deixa o outro para lá, gente. Para de falar do outro. Olha você, olha o teu íntimo. Deixa que ele erre, ele quer errar, é um direito que ele tem. Eu vou ficar triste por ele, vai errar. Mas eu não posso fazer nada, ele quer errar. Eu é que não posso errar. Ah, mas esse cara está vindo aqui para ensinar a gente a ser egoísta? Não. Porque ninguém aqui tem a obrigação de fazer evoluir ninguém. Sabiam disso? Ninguém é obrigado aqui a fazer o outro evoluir. Ninguém tem responsabilidade de evoluir o outro, não. Nós temos obrigação de fazer evoluir a nós. Se o outro quer, vamos ajudar. Mas se o outro não quer, eu preciso respeitar. Agora, eu não posso pensar que estou respeitando e dizendo, olha lá, o outro boneco vai lá. E aí, eu estou agredindo o outro, esquecendo de mim. Ah, mas ele também fala de mim. Gente, qual o problema do outro falar de mim? O cara não tem boca? Se ele tem boca, ele tem que falar, gente. Ah, mas falar logo de mim? Será que você não tem nada para falar? Será que você não tem nada de errado? Porque muitas das vezes, gente, parece brincadeira, mas é verdade. A gente apanha, o outro que está batendo não sabe por que bateu, mas a gente sabe porque apanhou. Sabe. Basta que a gente veja a nossa própria evolução. Vocês sabiam uma coisa? Que nós, todos nós aqui, estamos na nossa melhor versão?
Já pararam para pensar nisso? Rapaz, se a melhor versão é isso aqui, eu tô frito. Eu tô frito. Mas é verdade. Eu tô frito, mas é verdade. Essa é a minha melhor versão. Então, quando eu apanho, o cara não sabe por que me bateu. Mas eu tenho certeza que eu sei porque eu tô apanhando. Então, vamos parar de dar importância ao que o outro diz. Dê importância, sim, a que a tua consciência diz. Isso sim. Quando a gente acabar de fazer um ato, rapaz, não era isso que você tinha que fazer, aí ouça. Mas o que o outro vai fazer? Vai falar? Não. Não. Deixa ele falar, pelo amor de Deus. Senão ele desencarna. Tem pessoas que têm tanta vontade de se não falar, ele desencarna. Aí você vai ser culpado porque o cara desencarnou. Então deixa ele falar. Porque o que ele falar não vai modificar nada em cada um de nós. Então respeite o outro, não fale do outro, mas permita que o outro seja quem ele é. Porque a gente também não pode esquecer, gente. Cada um só dá aquilo que tem. Alguém dá o que não tem? Ele só tem aquilo. Então como é que tu vai querer uma coisa que ele não tem? Como é que tu vai querer compreensão se ele não tem compreensão? Como é que você vai querer paciência se ele não tem paciência? Como é que você quer que ele seja educado se ele não é educado? A gente precisa pensar nisso para se aborrecer menos. Viva! Preste atenção, mas o que a tua consciência está fazendo, está falando, está dizendo a respeito das suas ações. Agora, o que o outro diz, deixa para lá. E Cadmiro Cunha continua dizendo que ele mandou andar rápido. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar ninguém. Ou seja, cada um de nós temos sim os nossos direitos. Mas o que a gente não pode esquecer é que todo e qualquer direito está acoplado a um dever. Queres ter mais direito? Positivo, isso é possível. Procure maiores deveres. E a coisa é simples assim. Os meus direitos vão terminar aonde começa o direito de vocês. Algumas vezes até desrespeito, viu? Porque por vocês eu já tinha calado a boca. Eu não vou calar porque eu tenho tempo ainda. Mas é assim. A coisa funciona dessa forma. Eu preciso respeitar o outro para que o outro me respeite ou não. Entendem? A ação de respeitar é minha. Eu não tenho que estar na dependência sua para respeitar você. Eu não tenho que estar na dependência de ninguém. Eu tenho que fazer o que eu preciso fazer. Mas eu não vou fazer porque ele não fez. Eu não quero saber se o outro fez ou não. Se ele fez ou não fez, não é problema meu. O meu problema é que eu tenho que fazer. Eu tenho que cumprir. Porque se eu não cumprir, eu estou falhando. E Cadmiro Cunha continua dizendo: novo ano, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Gente, é a fé, é acreditar, é ter a certeza desse Pai misericordioso que vai, na realidade, nos agasalhar. Que vai fazer com que eu entenda e aceite as coisas como deve ser aceita. Fé eu gosto muito do exemplo, todo mundo que era moleque, devia ter na rua que vocês moravam, um moleque folgado, não tinha? Naquele moleque folgado. Sabe por quê? Porque o irmão dele lutava karatê. O moleque era folgado para danar. Por quê? Porque ele tinha um respaldo. Era o irmão que lutava karatê. Gente,
nós temos o maior respaldo que se possa imaginar. Deus. E Jesus ainda para quebrar o galho. Está faltando o quê? Não está faltando mais nada. É só a gente acreditar nisso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele falar. Já dizia Isaías. Gente, vamos entregar o caminho, o nosso caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. É essa fé que ele está falando aí. É esse agasalho que vai vir nos cobrir em nossas dificuldades quando o ano, por um acaso, se esse ano vier alguma coisa ruim, porque eu não acredito que vai vir. E não adianta vocês quererem me convencer que vai vir, que não vai. Mas se vier, que não vai vir, a gente tem o agasalho. Deus, Jesus. Olha quanta gente, ó. Deus, Jesus, nosso guia espiritual, os amigos espirituais, a cada espírito. Rapaz, tem muita coisa para proteger a gente. Está faltando o quê? Está faltando o quê? É só acreditar. É só apostar no melhor. E Casimiro Cunha falou para mim acabar aqui agora, que ele diz aqui, ó. O ano bom, Deus te abençoe nos esforços que te conduz. Das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Muita paz. Obrigada. Obrigada, meu irmão. Passei 2 minutos, devo 2 minutos a vocês. Vocês Não podem tem comprar problema, na próxima existência. Não tem problema não. Muito obrigada aí, tá? Pelas suas palavras e que sirvam, né? Quem ainda estava titubeando aí, olha só o ânimo que a gente recebeu aí nas palavras do nosso irmão. Dos dois, né? Do encarnado e do desencarnado. Para os nossos irmãos internautas, né? E não esqueçam do like. Uma boa noite.